Então, pessoal, para fechar agora a parte 2 da lista de exercícios, vamos agora ao número 6, que tem um enunciado muito elegante, né? O empresário da maior banda brasileira, o grande Raça Negra, tá? Criadora de clássicos como Cheia de Manias e Cigana. Se você não conhece, abra agora, para tudo, abra agora o seu Spotify ou YouTube, procure essas músicas e faça esse algoritmo ouvindo essas belas canções para te inspirar, tá? São realmente belas canções que fazem qualquer homem aí ficar emocionado, tá certo? Deseja reajustar os ganhos dos integrantes da banda, né? Uma vez que o grande vocalista Luiz Carlos, né, um grande vocalista, realmente uma voz assim, voz de ouro, tá? Um gogó de ouro, uma linguinha presa assim bem no ponto, está recebendo muito mais dinheiro que os demais integrantes, né, gente? Como toda banda, né, o vocalista é sempre o cara mais, né, mais estrelinha, meio babaca, né? Então vamos cortar dinheiro dele. Para evitar tretas, né, que sempre as tretas são sempre boas, mas é bom evitar, né? Ajude a banda desenvolvendo o que se pede a seguir. Então, gente, toda essa besteira é só para enganar aluno, tá? Então esqueçam tudo por enquanto. Vamos lá. Letra A. Vamos ao que interessa. Faça uma função chamada, né? Reajuste Raça Negra, tá? Então ele pediu o nome da função, então faça a função com esse nome. Que essa função recebe como parâmetros o salário de um integrante e o faturamento mensal do grupo. Então eu vou ter dois floats como parâmetro de entrada na função. São dois valores, né, monetários, então são dois valores reais, são dois floats. É o salário de um integrante e o faturamento mensal do grupo. Aí a função é simples, ela faz só vários testes, tá? Para retornar alguma coisa. Então olha só, se o salário do integrante for maior ou igual a 45% e menor do que 100% do faturamento mensal do grupo, a função deve retornar 1. Então, a função claramente não é void, ela tem retorno. E quais serão os possíveis retornos? 1, 2, 3, 4 e menos 1. Então, a função ela tem como retorno o tipo int, né? Já que os valores de retorno são 1, 2, 3, 4 e menos 1. Beleza? E os parâmetros são, né, o faturamento e o salário, dois valores reais, valores floats. Beleza? Então, de novo, só pela leitura do enunciado já dá para matar meia função aí, tá? Então aqui é só fazer os testes de cada tópico aí, ó. Se o salário do integrante for maior ou igual a 45% e menor do que 100% do faturamento mensal, a função deve retornar 1. Então, gente, aqui é simples, ó. Como que eu acho essa porcentagem? Eu clico em uma variável chamada porcentagem, tá? Que faz isso aqui, salário sobre faturamento vezes 100. Por quê? Né? Qual que é a porcentagem? Supondo que o grupo fature por mês, né, 100 mil reais, beleza? E o cara ganhe por mês 10 mil reais. Então vai ser 10 mil por 100 mil, dá quanto? E aí? Dá quanto? Dá 0,1, certo? Então 0,1 vezes 100, nós temos o quê? Dá 10, não é isso? Então temos aí 10% o salário do cara corresponde a 10% do faturamento. Então aqui é uma divisão, né, que eu multiplico por 100 para obter a porcentagem, né? Lógico, porcentagem é um valor entre 0 e 100, beleza? Então aqui é uma forma de fazer, tá? Caso você queira, né, fazer os testes usando a parte decimal, né, ao invés de usar aqui 45 e 100, usar 0,45 e né, 0,1 na verdade, pode ficar à vontade, tá? Aqui a questão da porcentagem pode ser em qualquer escala, basta você escolher e fazer o cálculo correto, beleza? Então, olha só, calcula a porcentagem que eu faço os testes que ele pediu. Então, se a porcentagem que o cara ganha, né, se a porcentagem do salário do cara com relação ao faturamento for 45% do faturamento, né, maior ou igual a 45% e menor ou igual a 100%, eu vou retornar 1, que foi o que o enunciado pediu. Agora, se a porcentagem tiver entre 35% e 45%, eu vou retornar 2. Então, else, se a porcentagem estiver entre 35% e for menor que 45%, eu retorno 2. Else, se o salário do integrante for maior ou igual a 15% e menor que 35%, o faturamento deve ser, aliás, eu vou retornar 3, né? Então, else, né? Se não for nenhum dos casos anteriores, eu testo. Se for maior ou igual a 15 e menor só, né, que 35, já que se for igual a 35, vai entrar aqui em cima, né? Eu vou retornar 3. E na última faixa, se o salário for menor que 15% e maior ou igual a 1%, eu vou retornar 4. Então, else if porcentagem maior ou igual a 1, menor que 15,
eu retorno 4. E por fim, nos demais casos, eu vou retornar menos 1. Então, else geral é return menos 1, indicando o final. Tá? Então aqui, gente, o cálculo da porcentagem, cada um faz da sua maneira. Tá? Eu fiz aqui considerando, né, as porcentagens mesmo, né, 45 a 100, 35 a 45 e assim por diante. Quem quiser trabalhar com, né, casa decimal, né, então aqui, né, fazer só a divisão salário por faturamento e aqui testar, né, esse resultado maior ou igual a 0,45 e menor do que 1, maior ou igual a 0,35 e menor do que 0,45, pode também ficar à vontade. Tá? O importante é fazer certo, não importa como vai ser feito, já que nada foi exigido no enunciado. Tá? Então a função está pronta, ela vai retornar para você 1, 2, 3, 4 ou menos 1, de acordo com o salário do cara com relação ao faturamento. Então vamos para a letra B. A letra B faz uma segunda função que vai receber como parâmetros os mesmos dados da função anterior. Então, quais são os dados e parâmetros da função anterior? Está aqui, ó, o salário de um integrante e o faturamento mensal. Então, a segunda função tem os mesmos parâmetros. Tá? A função deve fazer as impressões abaixo de acordo com o retorno obtido pela chamada da função anterior. Então, aqui nessa função da letra B, nada foi dito sobre retorno produzido por essa função. Né? Ela não vai te dar nada como retorno. Tá? Então, por isso aqui você pode ver que ela vai ser void, certo? E tem os mesmos parâmetros da função da letra A, beleza? Tranquilo. Então, ó, a função deve fazer as impressões abaixo, né? Já veremos aqui, de acordo com o retorno obtido pela chamada da função anterior. Então, na função da letra B, eu vou chamar a função da letra A para obter o retorno da letra A, seja ele 1, 2, 3, 4, menos 1. Então, ó, na função imprime novo salário, eu vou chamar a função da letra A, que é a reajuste raça negra, passando o salário de um integrante e o faturamento da banda. Tá? E aqui eu vou obter esse retorno, vou jogar na variável inteira, já que a função me retorna um inteiro, chamada reajuste. Então, de acordo com esse retorno, né, eu vou tomar uma ação que ele me passou aqui no enunciado. Olha só, se for retornado 1, eu vou imprimir. Esse integrante está ganhando demais, reduza o salário dele em 30%. Se for retornado 2, eu vou imprimir essa mensagem aqui. Esse integrante tem que ganhar um pouco menos, reduza o salário em 15%. Se for retornado 3, imprima. Esse cara está ganhando, né? O cara está de boa, está ganhando bem, deixa como está essa bagaça. Né? Se for retornado 4, eu vou imprimir. Esse integrante está na desgraça, está muito pobre, dá um aumento para ele. Se for menos 1, né, que é qualquer outro valor, eu vou imprimir. Tá maluco, usuário? Deu erro aí, né, nessa bagaça, beleza? Então, olha só. Eu vou chamar aqui a função, tá, e jogar o valor em reajuste. Então, de acordo com o valor de reajuste, eu tenho várias opções. 1, 2, 3 e 4. Tá? Se a minha opção for 1, né, se reajuste for 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu tenho várias possibilidades. Tá? E o meu valor a ser testado é um valor inteiro. Então, lembrando, quando meu valor é inteiro ou char, eu posso testar usando o switch case. Né? Então, aqui o mais apropriado, fica mais fácil, eu acho, usar o switch case devido às várias opções. Né? É de 1, 2, 3, 4 e a opção inválida. Mas também poderia fazer esse código sem menor problema, tá? Usando if else. Da mesma coisa, não tem nenhum problema. Eu só acho mais fácil fazer nesse caso, já que há várias opções, né, usando o switch case. Beleza? Então, ó, se o reajuste for igual a 1, né, que é o case 1, eu imprimo o que o enunciado pediu e dou break. Lembrando uma coisa importante, muito importante, que vocês viram no laboratório de programação, se eu não me engano, na aula 2 ou na aula 3. Eu acho que é a aula 2. Para eu imprimir o símbolo de porcentagem na tela, né, no printf, eu tenho que botar dois símbolos de porcentagem um após o outro. Tá? Então aqui eu quero imprimir, ó, reduza o salário dele em 30%. Para imprimir o símbolo de porcentagem, eu devo botar duas porcentagens. Aí só um deles vai ser impresso. Beleza? Então, cuidado com isso. E claro, não se esqueçam do break para evitar que as demais opções sejam executadas. Se reajuste for igual a 2, né, eu imprimo a frase que ele pediu. Né, aqui de novo, né, 15%, põe duas porcentagens. Caso 3, né, o cara está de boa. Caso 4, o cara vai estar na desgraça, dá um aumento para ele de 15%. Então aqui dois símbolos de novo. Tá? E qualquer outra coisa entra no meu default ou meu default, chamem como quiser. Que se o reajuste não for igual a 1,
nem 2, nem 3, nem 4, qualquer outro valor só pode ser qual? Só pode ser o menos 1, tá? Que a função da letra A te retorna ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, se for menos 1, que é o caso, que é o default, eu implico que ele errou, tá? Que é um valor inválido. Então, lembrando que esse default ele não precisa do break, porque ele é o último comando a ser executado, então não precisa de interromper o switch, já que ele vai acabar, tá? E aqui só vai entrar menos 1 porque a função te retorna 1, 2, 3 ou 4 ou menos 1. Então, beleza. E não se esqueçam do break em cada um dos cases para evitar que, né, sei lá, se o reajuste for igual a 2, né, então vai dar case 2, eu imprimo isso aqui. Se eu não colocar o break, ele vai executar o case 3 e o 4. Então o break evita que os demais cases sejam executados sem ser necessário. Beleza? Então a função da letra B está pronta também. Vimos que ela é void sem nenhum problema. Ela chama a função da letra A. Beleza. Então por fim, elabora um programa, né, que seria o nosso main, que vai ler o salário de um integrante. Então é o valor real, o valor float. E também outro float, é o faturamento mensal do grupo. Tá? E vai chamar corretamente a segunda função para fazer os cálculos e as impressões desejadas. Então, no main eu vou ler o salário do integrante, né, de um integrante, e o faturamento da banda. E vou chamar apenas a segunda função. Por quê? Eu chamando só a segunda função, que é da letra B, por ela chamar a função da letra A, eu chamando a B, eu também chamo a A indiretamente. Então, basta eu chamar a função da letra B. Beleza? Então, aqui, eu crio os dois floats, que é o salário do integrante e o faturamento da banda. Peço os dois dados do usuário. Então, eu peço o salário do integrante. Tá? Dou aqui um scanf na variável salário do integrante, que é float. E aqui um printf na variável faturamento mensal, que vai ser o faturamento mensal da banda. Tá? Então, aqui eu só botei aqui um printf aqui em cima para indicar, né, que o programa calcula o reajuste do salário dos integrantes da banda Raça Negra. É só aqui uma frescura, beleza? Então, eu vou chamar a função da letra B, que ele pediu, né? Porque essa função, por sua vez, vai chamar da letra A, né? Tem os mesmos parâmetros, vai calcular o reajuste e eu vou aqui, de acordo com o reajuste, imprimir cada uma das opções. Tá? Como a função é void, né? Aqui não tem nenhuma variável para receber o retorno da função. Basta chamar a função passando o salário do integrante e o faturamento mensal do grupo. Beleza? Então, tranquilo, vamos aqui executar nosso programa, tá? Então tá aqui, calcular o reajuste, vamos supor que o cara receba R$1.000, tá? E que a banda tem faturamento de 100 mil. Ou seja, o cara ele recebe 10% da banda. 10%, olha só. 10% do faturamento vai entrar nessa faixa aqui terceira, vai retornar 3, né, e vai imprimir. Na letra A vai retornar 3, aí na letra B vai receber o 3 e vai imprimir. Esse cara tá de boa, deixa como tá essa bagaça. Se eu rodar aqui então, tá lá. Aliás, erramos aqui, hein? Ao vivo é isso mesmo. Vamos lá. Tá aqui, Na verdade, vai dar aqui 10%, né? Então 10% vai retornar 4. Eu que viajei aqui, né? 10% está entre 15 e 1, e não entre 15 e 35, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, está na quarta faixa, né? 10% está entre 15 e 1. Então, vai retornar 4 e vai imprimir. Esse integrante está na desgraça, dá um aumento para ele de 15%. Tá vendo? Então, está aqui, E veja aqui, no printf do 15%, eu botei 2 símbolos de porcentagem, mas somente um foi impresso. Se eu colocar só 1% aqui, não seria impresso nenhum na tela, beleza? Isso pode variar, tá? Isso pode ter variação de máquina para máquina, de Linux para Windows, tá? Mas no geral é obrigatório colocar 2 símbolos de porcentagem, beleza? Mas isso pode ter variação, tá? Não é difícil de correr variação, não. Então se eu rodar aqui de novo, mais um testezinho aqui, Se for, por exemplo, o vocalista, o cara ganha 45 mil, aliás, vamos botar aqui 50 mil, né? Metade do faturamento da banda que é de 100 mil. Então, o cara está ganhando demais, né? Vou reduzir o salário dele em 30%. Beleza? Então, façam mais testes aí, né, com vários valores e vejam as diferenças do comportamento do nosso algoritmo. Então, encerrada então, a parte 2, né? Partam agora para a parte 3, que é a parte mais elaborada, que envolve repetições. Tranquilo, gente? Então, não deixem de estudar esses algoritmos, esses códigos, esses algoritmos, que eles são muito importantes. Beleza? Vamos lá.